Muito bem, irmãos. Vamos então continuar o nosso texto de Atos capítulo 15. Os irmãos têm estudado comigo. Nós estamos aprendendo esse texto e os irmãos têm caminhado comigo enquanto lemos e comentamos os versículos. E o meu papel aqui à frente é ajudá-los na compreensão do texto bíblico. A Bíblia tem o que os teólogos chamam de perspicuidade, que é a clareza. A Bíblia é uma revelação, ela não é um livro hermético. Ela não é um livro fechado e eu preciso de certas habilidades especiais para compreendê-lo. Isso não existe, isso não é verdade. Dentro do romanismo existe a noção de que eu preciso da Igreja Católica, da tradição católica para interpretar a Bíblia. Eu não tenho autoridade como leigo, ou como um membro comum da igreja, ou como um cristão comum, eu não tenho autoridade nem permissão para interpretar a Bíblia. Eu não posso fazer isso. A Igreja Católica proíbe que os seus fiéis façam isso. Eles dizem, se vocês fizerem isso, vocês se tornam protestantes. Então isso não é certo, porque a única entidade que tem autoridade para interpretar as Escrituras é a Igreja Católica Apostólica Romana. Só ela pode fazer isso à luz da tradição romanista. Então, qualquer interpretação que se choque com a tradição romanista está errada. É a tradição que vai atribuir o significado que deve ser dado ao texto. E se você lê e entende outra coisa, você está errado, porque é a tradição católica que determina o sentido correto. Então existe um império hermenêutico, uma autoridade suprema hermenêutica que é reconhecida como sendo a Igreja Católica aí dentro do romanismo. Existe também, dentro do protestantismo, certas noções estranhas, noções de que as profecias veterotestamentárias, elas devem ser lidas de forma simbólica, todas elas. E isso também é perigoso. Por quê? Porque isso destrói o conceito da perspicuidade, da clareza das Escrituras. Quando eu digo que as profecias, todas elas, não podem ser entendidas de acordo com aquilo que as palavras significam, quando eu tenho que atribuir significados que o texto não diz que estão ali, e eu tenho que atribuir esses significados a esses textos, eu destruo o conceito de revelação. Eu transformo o texto numa unidade hermética, numa charada que eu tenho que desvendar. Então é muito comum dentro do meio evangélico, especialmente nas vertentes mais ligadas ao aliancismo e ao amilenarismo, a ideia de que quando eu estou diante de uma passagem bíblica que fala sobre o futuro no Antigo Testamento, por exemplo, o lobo andará com a ovelha, o leão comerá palha. Tudo isso deve ser entendido não de acordo com o sentido natural das palavras. Isso deve ser entendido como algo simbólico. O problema é que o texto bíblico não dá indícios do que isso simboliza. E uma vez que o texto bíblico não dá indícios do que isso simboliza, então esse papel, essa função, recai sobre o leitor. O leitor, então, tem que dizer o que significa o lobo, o leitor tem que dizer o que significa a ovelha, o leitor tem que dizer o que significa o leão, o leitor tem que dizer, tá vendo, a neurisma dá nisso. O leitor tem que dizer o que significa palha. Ele tem que atribuir o significado, porque o significado é hermético, é tudo simbólico. E então começa o quê? Quando é o leitor que tem que atribuir o significado. E não há indícios disso no próprio texto, o que o leitor usa então para atribuir significado? Ele usa a sua imaginação. Tem que adivinhar. O que é o lobo? O lobo é o pessoal. O lobo. Não, o lobo deve ser os corintianos, é o que mais se encaixa no conceito. E o que é a palha? A palha é a doutrina falsa. Eu começo a inventar significados. A Bíblia deixa de ser revelação. E ela se torna um conjunto de profecias cujo significado é hermético, é um segredo que eu tenho que tentar adivinhar o sentido.
Então isso destrói o conceito de clareza das Escrituras. Ela deixa de ser revelação, é o contrário. Se torna um texto fechado, hermético, eu não sei o que significa, eu tenho que adivinhar. Então esses conceitos do catolicismo e do amilenarismo são conceitos que nós rejeitamos totalmente. Nós entendemos que as palavras significam o que elas significam. O que é lobo? É lobo, é um bicho. O que é ovelha? É um bicho. É um animal. O que é palha? Palha é palha, é isso. E nós temos mecanismos naturais que nos ajudam a entender quando a linguagem é figurada. Quando o texto diz, olha, quando Jesus diz, vocês são minhas ovelhas, eu sei que essa linguagem é figurada. Eu tenho elementos suficientes no meu cérebro, eu tenho instrução e percepção, inteligência suficiente dada por Deus para saber que isso não é literal. Claro. Eu sou a porta. É claro que isso é um símbolo, é claro que isso é uma forma figurada de falar. Nós temos elementos hermenêuticos embutidos na nossa mente, no nosso coração, que nos ajudam a compreender as coisas normalmente. Nós sabemos quando há uma figura de linguagem sendo usada. Nós sabemos. Agora, quando nós percebemos que não há elementos assim de figura de linguagem num texto, nós o lemos de forma normal. O texto fala, Jerusalém será restaurada. O que significa isso? Que a igreja vai ser avivada? Não. Não. Significa que uma cidade chamada Jerusalém, que fica ali em Israel, essa Jerusalém será restaurada e terá paz. O que significa isso? A igreja será avivada? Não. Jerusalém será restaurada e terá paz. Pronto. Só isso. Isso não é erro nenhum teológico, isso é entender as palavras no sentido que elas têm. Deus revelou algo, não nos deu charadas para desvendar. Então, nós temos isso, essa característica bíblica, é uma doutrina bíblica isso. É uma doutrina cristã, a clareza das Escrituras. Então, todos os irmãos aqui têm condições, como crentes que são, pelas habilidades naturais que nós temos, como intérpretes naturais que nós somos, e pela atuação do Espírito Santo que nos ilumina, todos os irmãos aqui têm condições de ler o texto bíblico e entender. Todos aqui têm condição de ler o texto e compreender. Surgirão dúvidas, mas os irmãos têm condições substanciais de compreensão. Alguém pode ler um texto bíblico e entender. O pastor Nicolas leu agora um salmo e nós todos entendemos o que o salmo disse, sem problema nenhum. Então, qual é a função do pastor, do pregador, do mestre cristão que o Senhor colocou? Em Efésios 4, a Bíblia diz que Deus colocou essas pessoas, pastores, mestres, para ensinar a palavra. Qual a função deles? A função deles é nos auxiliar na compreensão. É fazer com que essa compreensão seja mais depurada. É fazer com que essa compreensão seja mais profunda. É ajudar os irmãos a entender o texto e as suas implicações para as suas vidas de modo mais claro. O Senhor, na sua bondade, mesmo sabendo que pela atuação do Espírito Santo e pelos mecanismos naturais da linguagem nós poderíamos entender o texto bíblico, Ele, na sua infinita bondade, nos concedeu pessoas que Ele colocou na igreja por sua bondade, por sua graça, pessoas que não são melhores do que ninguém, mas pessoas a quem Ele colocou nessa posição, para se prepararem melhor, para estudarem mais, para se aprofundarem mais e poderem conduzir os irmãos a compreensões ainda melhores do que o texto diz. Então essa é a função do pastor. Essa é a função do pastor aqui no púlpito. Os pastores aqui da igreja têm que fazer isso. E é o que nós fazemos aqui aos domingos, tanto de manhã como à noite. Qual é a nossa função? É tomar os irmãos pela mão e conduzir os irmãos por caminhos de compreensão bíblica mais depurada, por caminhos mais profundos de compreensão bíblica, a fim de que os irmãos amadureçam no entendimento e tenham elementos mais sólidos para encarar a vida e as questões todas que a vida traz. Então é isso que fazemos aqui. Esse é o nosso papel aqui. E temos que fazer isso com zelo, com dedicação, com cuidado. O pastor não pode falar o que ele acha. Quando o pastor falar o que ele acha, tem que avisar. Tem que dizer, olha, eu vou falar o que eu acho. Aí ele fala o que ele acha. Olha, o que eu vou falar agora é o que eu acho. Aí ele fala o que ele acha, ele pode achar o que ele quiser. Mas tem que haver uma distinção entre o que ele acha e o que o texto realmente diz. Para que os irmãos saibam que não estão seguindo achismos,
mas estão seguindo o que a palavra de Deus realmente ensina. Então isso é importante, é uma grande responsabilidade, porque o pastor não criou o texto. O pastor é o garoto que dá o recado, ele não é o autor do recado. Então é importante que os irmãos prestem muita atenção, é importante que os irmãos estejam presentes à igreja, é importante que os irmãos participem dessas coisas todas, para que os irmãos desfrutem desse benefício, de uma compreensão que os irmãos podem ter, mas que pode ser mais aprofundada, mais enriquecedora na medida que os irmãos participam aqui conosco. Muito bem, nós temos estudado o texto de Atos 15, de 12 a 21. Esse é o texto que temos estudado. Nós já estudamos os versículos 12, 13 e 14. Já estudamos esses 3 versículos. E nós temos um esboço, eu acho que, não sei se está aí o esboço. Não tem? Ok. Nós vamos colocar o esboço aí para os irmãos. Mas vejam, o versículo 12 em diante fala assim, eu vou ler o texto para que os irmãos se recordem do que nós já falamos. Diz assim, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Versículo 15, estou lendo Atos 15, versículo 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Muito bem, irmãos, nós dividimos esse texto em 3 partes. A primeira parte, que nós já estudamos, eu coloquei um título, o título é o seguinte, Tiago considera o testemunho dos apóstolos. É uma descrição dos versículos 12, 13 e 14. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. Aqui, Tiago, irmão do Senhor, não é Tiago, filho de Zebedeu, é Tiago, irmão do Senhor, se tornou pastor em Jerusalém, e ele toma a palavra do concílio de Jerusalém. Os irmãos devem se lembrar por que esse concílio se reuniu. Esse concílio se reuniu para tratar de uma questão muito séria. Alguns crentes de Jerusalém, especialmente convertidos do farisaísmo, diziam que para que um gentio fosse aceito na igreja, era necessário que ele fosse circuncidado e guardasse toda a lei de Moisés. Ou seja, para que alguém se tornasse membro da igreja, a pessoa tinha que virar um prosélito judeu, ela tinha que virar um judeu. Ou seja, a igreja teria que se tornar uma sinagoga. A igreja, na visão deles, era uma sinagoga. A sinagoga tem os prosélitos. E o que os prosélitos faziam? Os prosélitos eram pessoas que não eram judeus por natureza, judeus no sentido étnico, mas que se tornavam judeus por meio de rituais, abraçando a religião judaica. Então eles passavam pelo ritual da circuncisão, começavam a guardar toda a lei, e então eram considerados prosélitos como se fossem uma espécie de judeus, ainda que não tivessem a origem étnica em Jacó. Esses fariseus convertidos disseram isso, olha, para que alguém seja salvo, e seja admitido na igreja dentre os gentios, é necessário que esse alguém, os gentios convertidos, na primeira viagem missionária aí que Paulo realizou com Barnabé, para que eles se tornem realmente pessoas salvas e entrem na igreja, eles têm que se tornar judeus, eles têm que ser circuncidados e guardar toda a lei. Houve um grande debate em Antioquia por causa disso. Paulo e Barnabé discutiram com esses homens que saíram de Jerusalém e foram lá perturbar os crentes gentios, dizendo essas coisas. E esse problema prosseguiu, esse problema foi em frente, até hoje existem pessoas que creem assim, que temos que guardar toda a lei de Moisés ou coisas parecidas com isso. Eles disseram, olha, não, nós somos salvos pela graça apenas, pela fé em Jesus apenas.
Nós não temos que, não há como alguém ser salvo pela guarda da lei. Não há necessidade de alguém ser circuncidado fisicamente para ser salvo. E mesmo a circuncisão, ela simboliza algo muito mais profundo, que é uma transformação no coração. Esses homens têm o seu coração circuncidado pela fé. E é isso que importa. De nada adianta alguém ser circuncidado no corpo e não ser circuncidado no coração. Então todo esse debate cresceu muito, e então resolveram ir a Jerusalém e realizar esse concílio. E nós estamos estudando esse concílio, as decisões desse concílio. E o que nós temos agora, o que nós temos visto agora, é Tiago, o pastor principal de Jerusalém. Havia outros pastores, mas o pastor principal de Jerusalém, Tiago, ele toma a palavra depois do testemunho que é dado por Paulo e Barnabé. Pedro fala, Paulo fala, Barnabé fala e contam como Deus agiu transformando o coração dos gentios. E depois desses relatórios todos, então Tiago toma a palavra. É muito interessante, ele é um homem muito sábio, Tiago. Homem muito sábio, muito equilibrado, ele era muito, de acordo com Flávio Joséfo, que foi um escritor contemporâneo, esse Tiago era respeitado inclusive pelos incrédulos em Jerusalém. Ele era um homem muito respeitado. E nós vemos aqui a sua sabedoria. Dizem que ele tinha até calos no joelho de tanto tempo que ele gastava orando. Mas não sei se é verdade. Mas enfim, mas dizem isso. Era um homem muito piedoso, muito sábio, muito inteligente, muito consagrado. E ele então se levanta e ele fala. E a sua palavra aqui tem um peso muito grande. Ele fala se baseando no testemunho dos apóstolos. E a sua fala tem um peso muito grande e é acolhida a sua fala. É importante observar isso, porque o que nós temos aqui, nesse instante, é uma espécie de dobradiça na história da igreja cristã. A fala de Tiago, uma vez sendo acolhida pela igreja, e sendo acolhida não só pela igreja, mas por todos que estavam ali, isso se fixando como algo que devia ser acolhido por todos, isso livrou a igreja de ser um puxadinho do judaísmo. A igreja não é uma sinagoga. A igreja não é isso. E esse texto aqui mostra essa diferença. Olha, existe a sinagoga, existe o judaísmo, mas nós não somos isso. Nós não somos um puxadinho do judaísmo, não. Nós somos um novo povo. Nós somos a igreja. E na igreja não existem só judeus, ou judeus prosélitos, não. A igreja é constituída por judeus convertidos e gentios convertidos. É uma nova humanidade, é uma nova realidade que não existia antes, que foi oculta dos homens nos séculos passados, mas que agora surge num só corpo, judeus e gentios sendo salvos e participando dessa nova entidade, desse corpo místico de Cristo que é a igreja. Então, isso é fundamental nesse aspecto, essa dobradiça, essa virada, que mostra que a igreja não é uma espécie de judaísmo ou uma sinagoga. E mais, esse texto é importante em Atos também, porque começa a mostrar o fim da hegemonia apostólica na igreja. Quem liderava a igreja antes? Quem tinha a palavra final antes na igreja? Eram os apóstolos. Agora, a palavra final é dada por um pastor. Por quê? Porque a função dos apóstolos não era liderar a igreja. O apóstolo é um missionário. O apóstolo é alguém que sai e proclama a verdade por aí afora. Aliás, o apóstolo é um missionário pioneiro. Não é qualquer missionário. O apóstolo é um missionário pioneiro. Se você conhece algum apóstolo em São Paulo, desculpe, é um falso apóstolo. Você conhece algum apóstolo em alguma grande cidade? É um apóstolo picareta e pilantra, porque não existe isso. O apóstolo é um missionário pioneiro. Ele tem que anunciar o evangelho onde o evangelho nunca foi pregado antes. Além de outros requisitos que são dados a ele. Mas ele não pode ser um líder eclesiástico. Pode ser, como aconteceu com João, que mais para frente na vida se tornou um líder eclesiástico. Mas ele foi primeiro um apóstolo. Então, isto sim. Mas o que nós temos aqui é um indício de que a hegemonia da autoridade apostólica sobre a igreja vai dando espaço para um outro grupo, que são os bispos. Nós vemos aqui um bispo, Tiago, falando, e a sua palavra sendo a palavra final no concílio. E nós percebemos então na sequência, a partir de agora do livro de Atos, nós percebemos o papel dos pastores e os apóstolos se submetendo aos pastores. No capítulo 21 de Atos nós veremos o apóstolo Paulo se submetendo à orientação dos bispos de Jerusalém. Então é interessante observar isso. É importante isso por quê? Porque hoje em dia existe a ideia do seguinte: o pastor acorda cedo e fala, eu sou pastor há muito tempo, está na hora de ser promovido.
Então, daqui para frente, eu vou ser apóstolo. Eu vou ser promovido agora. Gente, isso é um atestado de ignorância. Você tem que ser rebaixado. Tem que ser rebaixado. Você é pastor e pensa assim, você tem que ser rebaixado, se é que existe isso na igreja, não sei. Vai fazer outra coisa, vai plantar pepino, não sei, vai vender, vai ser engraxate, não sei, vai ser qualquer coisa. Mas você não tem condições de ser pastor se você pensa assim. Se você acha que o apóstolo é um passo acima na administração eclesiástica. Não é, é o contrário. No desenvolvimento da administração eclesiástica, da liderança eclesiástica, chegou o momento em que os pastores assumiram a liderança e os apóstolos deram um passo atrás. E é assim até hoje. Se hoje vivêssemos aqui na era apostólica, acredite se quiser, eu seria o líder de apóstolos. Eu, pastor Nicolas, até o pastor Thomas. De acordo com essa visão do desenvolvimento da administração eclesiástica. Então é importante esse texto para todos esses aspectos. Mas a relevância maior é o aspecto teológico. O homem é salvo pela fé somente. Irmãos, isso não entra na cabeça das pessoas. É impressionante. Isso não entra. Mas nem debaixo de martelada. Isso que nós repetimos aqui quase que todo domingo, o homem é salvo pela fé somente, o homem é salvo pela fé somente. Isso não entra na cabeça das pessoas. Elas acreditam que você tem que fazer a sua parte. Elas acreditam que você tem que ter alguma participação, nem que seja de 1% na sua salvação. Isso é mentira. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Eu fiz toda a obra de salvação. Tudo que era necessário ser feito, eu fiz. Jesus Cristo é a nossa justificação, Ele é a nossa redenção, Ele é tudo de que precisamos no campo salvífico. Tudo. Não tem que fazer mais nada, Ele pagou plenamente a dívida. Eu tenho apenas que crer nele, com o meu Redentor, com o meu Salvador. E a partir daí, quando isso acontece, meu coração é transformado. E eu passo a viver uma vida nova. Mas essa vida nova não é o preço que eu pago, não. Eu não estou pagando o preço pela vida nova, não. Com a vida nova eu não estou pagando o preço. A vida nova é o resultado de uma fé que me transformou um dia. A fé que salva, ela faz duas coisas. Ela salva e transforma. A fé que salva justifica e transforma. Mas essa transformação não paga o preço. Ela é uma evidência de que a salvação existe. Aconteceu comigo. Muito bem, versículos 12, 13 e 14 nós já estudamos. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. Esse é o item 1 aí. O item 2, que talvez vocês possam escrever, não sei, seria o seguinte, aí atrás se puderem. Tiago recorda as palavras das Escrituras. Vocês veem isso aí nos versículos 15, 16, 17 e 18. É muito interessante o que é dito aqui. É muito interessante, os irmãos vão acompanhar aqui. O que é dito, Tiago recorda as palavras das Escrituras. Ah, você achou? Ah, acharam? Ah, que bom, acharam. Então aqui versículos 15 a 18, o segundo item que nós vamos ver agora. Então veja aí o versículo 15. Tiago ainda dizendo, Tiago falando, conferem com isto, o isto está no versículo 14. Deus constituindo um povo dentre os gentios para o seu nome. Deus constituindo um povo dentre os gentios para o seu nome, conferem com isto as palavras dos profetas. Agora então, Tiago vai remeter os seus ouvintes ao Antigo Testamento, dizendo, olha, o Antigo Testamento fala que Deus salvaria gentios. O que eles estão falando não devia nos surpreender. A conversão de gentios, conforme Paulo e Barnabé acabaram de narrar, a conversão de gentios, como Pedro narrou, falando aí sobre a casa de Cornélio, alguns versículos acima, essas coisas não deveriam nos assustar e nem nos impressionar, porque, na verdade, os profetas falaram que essas coisas iriam acontecer, que Deus salvaria os gentios. E, de fato, tem um texto interessante, há vários, mas eu quero compartilhar com os irmãos Zacarias 2. Vejam Zacarias 2. Vejam o que diz esse texto, Zacarias 2.
Abra sua Bíblia rapidinho, eu sei que a gente quase não lê Zacarias, né? As pessoas gostam mais de ler Provérbios e Salmos, mas tem um livro na Bíblia chamado Zacarias, então a gente pode ler também. Então tem aí Zacarias 2 e tem o versículo 11. Vejam aqui o que o texto fala aqui sobre a Jerusalém futura. Lembrem-se, é uma profecia que não se cumpriu ainda. A restauração de Jerusalém, isso não se cumpriu ainda. Começando com o versículo 10, diz assim: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, ele diz, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, ele fala. É interessante isso. Ele fala que na futura Jerusalém restaurada, dessa Jerusalém restaurada, sob essa Jerusalém restaurada, e desfrutando das bênçãos dessa Jerusalém futura, escatológica e restaurada, muitas nações participarão disso. O texto diz, e serão o meu povo, essas nações serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então nós temos aqui uma profecia que envolve a salvação de gentios. Nós não sabemos se Tiago se lembrou dessa profecia específica de Zacarias, mas ele fala dos profetas. E ao falar dos profetas, nós temos certeza que um profeta pelo menos lhe veio à mente, que é o profeta que ele cita, que é o profeta Amós. Vejam o profeta Amós, procurem aí Amós, fica depois, para facilitar, fica depois de Joel. Amós, capítulo 9. Capítulo 9. Depois de Joel, fica Amós. Antes, para ajuda, depois de Joel e antes de Obadias. Agora, ajudou ou não? Não muito? Algo que ajuda bastante a gente a encontrar os livros da Bíblia menores assim, é decorar os livros da Bíblia. Decorar a sequência toda. Porque decorando isso, fica fácil de achar. Eu mesmo, às vezes eu me confundo. É normal isso. Nós nos confundimos às vezes. Então já vem a minha listinha na mente, opa, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Naum é depois de Miqueias. Então eu já sei a sequência, então fica fácil de eu achar. Já pensou aqui na frente não achamos os livros da Bíblia? Que vergonha passar? Já pensou? Já tem que jogar a culpa no aneurisma, né? Não, eu sei, mas é que o aneurisma não deixa eu lembrar. Muito bem, vamos ver lá então Amós 9. Amós 9, é interessante esse texto. Notem o que diz. Tiago vai citar a partir do versículo 11. Mas veja o versículo 8. Começa assim. Amós 9, é Amós capítulo 9. Veja aí o versículo 8, fala assim: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Deus dizendo que vai punir Israel severamente, mas não vai apagar Israel do mapa, vai preservar essa nação. E aí prossegue a palavra de juízo. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. O texto fala aqui de um dia, de uma punição severa. Isso pode ser associado a alguns momentos da história de Israel, e não temos dúvida disso. Mas parece que isso está ligado a um período mais específico que ainda há de se cumprir. Porque veja o que diz na sequência. Olha só, é aqui que Tiago cita. Ele fala, naquele dia, parece que é algo ligado a esse tempo de juízo contra Israel. Ele fala, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Qual é o sentido disso? É aqui que começa a citação de Tiago.
eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. O que significa isso? Significa que Deus vai levantar a casa de Davi de novo. Ou seja, ele vai restaurar o reino davídico. Irmãos, isso é fantástico. Ou seja, um descendente de Davi vai reinar de novo. Mas prestem atenção, vejam aqui, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. O que ele está dizendo com essa linguagem é o seguinte: eu vou restaurar o reino davídico. O reino davídico existe hoje? Não. Mas o texto diz que ele vai restaurar esse reino. Ou seja, haverá um descendente de Davi reinando em Jerusalém de novo. Meu Deus, isso é lindo demais, é uma esperança rica. Haverá o dia em que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi que caiu. Caiu quando? Caiu na época do exílio babilônico. E não foi restaurado mais, até hoje. Mas ele vai levantar a casa de Davi. E vejam o que vai acontecer. Ele será esse descendente de Davi, esse descendente davídico vai reinar de novo. E vejam a sequência. Repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. É uma esperança maravilhosa isso aqui. É por isso que Jesus, quando ele viu Jerusalém, ele disse: olha, Jerusalém é a cidade do grande rei. Não jurem por Jerusalém, Jerusalém terrena, não é Jerusalém celeste. Jerusalém terrena. Não jurem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Quem é esse grande rei? Davi, Salomão. Quem vocês acham que é o grande rei que ele falou? É o Messias. Você está dizendo, olha, o Messias vai reinar nessa cidade aqui. Essa cidade aqui é a cidade do grande rei. Ele sabia, Jesus conhecia as Escrituras, sabia, o tabernáculo de Davi será restaurado. E um descendente de Davi vai reinar nessa cidade. E vejam a sequência, agora notem o tamanho desse reino. Vejam só, é nesse ponto que Tiago se apega. Tiago não está falando sobre escatologia aqui, mas ele se lembra da escatologia. Porque nesse texto há uma pista muito interessante. Veja o que diz. Para que possuam o restante de Edom, ou seja, o reino de Davi vai se estender não só sobre Israel, mas também para Edom, no sul de Israel, e todas as nações, ele diz. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Ele diz, olha, eu vou resgatar nações gentílicas. Eu vou salvar nações gentílicas. Quando o texto diz nações que são chamadas pelo meu nome, nações, Tiago usa essa linguagem pegando a Septuaginta, uma tradução grega. Ele fala, as nações sobre as quais o meu nome é invocado, ou seja, as nações que têm o meu nome sobre elas. O que significa isso, ter o nome sobre elas? As nações que me pertencem. As nações que me pertencem, que têm o meu nome sobre elas, são nações que me invocam, eu vou reunir todas elas. Eu vou salvar nações, diz o texto. E essas nações estarão debaixo do governo do chefe davídico em Jerusalém. Queridos, é uma realidade mundial e política jamais vista. Jamais vista. É o descendente de Davi, governando em Jerusalém, estendendo o seu domínio sobre Israel e sobre Edom, e não só isso, sobre as nações também. Nações todas redimidas. E ele governando. Isso nunca aconteceu. Nós aguardamos isso, esse reino adorável, esse reino fantástico. E o texto diz essas coisas e termina dizendo, diz o Senhor que faz estas coisas, ou seja, a salvação dos gentios, o estabelecimento do reino davídico, a restauração de Israel, de Jerusalém, tudo isso é obra de Deus. E Tiago diz isso. E ele realça isso para quê? Para afirmar o seguinte, olha, vejam, nos planos de Deus,
Os gentios estão excluídos ou incluídos? Estão incluídos. Então por que vocês estão causando problemas? Nós estamos vendo Deus salvar os gentios. Isso é novidade para nós? Veja o que diz Amós. Amós fala que os gentios fazem parte do plano salvador de Deus. Amós diz que quando o Senhor restaurar o tabernáculo caído de Davi, nações serão salvas e se colocarão ali diante da presença dele e o servirão. Por que estamos tão assustados? Por que estamos tão impressionados com os relatos que foram feitos aqui? O coração de Deus pulsa também, bate também pelos gentios. Nós devemos saber isso. As profecias dizem isso. Os gentios participarão do reino messiânico, que nós aguardamos tanto. Nós, judeus, aguardamos tanto o reino messiânico e sabemos, os gentios participarão disso um dia. Por que o medo? Por que criar problemas? É algo ensinado há séculos. E o que estamos vendo aqui não deveria nos assustar. Deus salva gentios. A escatologia mostra que os gentios participaram do reino. Isso não deveria ser uma surpresa para nós. E é isso que Tiago diz nos versículos 15 e 16 e 17. Na verdade, ele diz isso em todo o trecho aí, que vai até o versículo 18. Atos 15, ele cita a Septuaginta. Há algumas diferençazinhas aí no texto da Septuaginta e no texto hebraico, mas ele faz a citação. Cumpridas estas coisas voltarei, e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. É curioso, porque esse aspecto da escatologia, esse aspecto político, material, concreto da escatologia, é o aspecto mais negligenciado no meio evangélico. Todo mundo, quando pensa na escatologia, pensa no novo céu e na nova terra. Legal. Eu gosto do novo céu e da nova terra. Não tem dúvida que isso vai acontecer. Nenhum evangélico, nenhuma posição escatológica nega o novo céu e a nova terra. Mas uma vasta maioria de evangélicos negam a existência de um reino físico de Jesus. E todas as profecias que falam sobre isso são, como eu disse no começo, espiritualizadas. Dizendo, não, nada disso vai acontecer. Isso tudo é símbolo da igreja, só. E acabam tirando da escatologia uma dimensão que é maravilhosa. Eu não vejo a hora de ver o Senhor chegar e se assentar no trono davídico. Eu não vejo a hora. O Lula não vai mais governar. Eu não vejo a hora. O Joe Biden não vai mais governar. Se bem que já não está mais governando. Mas não vai mais governar. Nenhum outro homem vai governar. Somente o descendente de Davi governará, cumprindo os salmos que dizem que ele regerá as nações com um cetro de ferro. Cumprindo o que o anjo disse a Maria. Ele reinará sobre o trono de Davi, seu pai. Cumprindo essas coisas. Cumprindo aquilo que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Ele disse: olha, não, o tempo em que isso vai acontecer não vos compete conhecer. Mas é a ansiedade, o desejo do salvo, é esse. E o meio evangélico moderno tirou isso, arrancou isso, jogou fora. Não, tudo isso é espiritual. Que espiritual? Ele vai voltar e vai se assentar no trono da sua glória e julgará as nações. O texto de Mateus 25 fala que ele se sentará num trono e separará as ovelhas dos bodes e lançará os bodes na perdição eterna. E as ovelhas ele acolherá no seu reino. Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Onde ele vai dizer isso? No céu? Não, ele acabou de chegar. É a volta de Jesus. Ele vai dizer isso aqui, neste mundo, e restaurar todas as coisas. Então o lobo andará com a ovelha, o leão comerá palha como boi,
Tudo isso vai acontecer. É a restauração da natureza, de que Paulo fala em Romanos 8. A natureza geme agora, mas ela vai parar de gemer. A ovelha vai parar de gemer. Todos os animais pararão de gemer. Haverá paz sobre todo o santo monte de Deus, porque o conhecimento do Senhor se espalhará e cobrirá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Essa é uma esperança maravilhosa que nós temos. E isso é dito aqui por Tiago. Tiago fala dessas coisas para enfatizar uma outra realidade. Os gentios são participantes do povo de Deus. E chegamos então ao último item. Tiago propõe diretrizes equilibradas. Ok, então tá bom. Então temos que aceitar os gentios. Mas como nós devemos agir então? Como nós devemos lidar com essas questões? Tudo é muito novo. O que devemos fazer? As diretrizes que Tiago propõe estão nos versículos 19 a 21. Estão aí as diretrizes. Na verdade, Tiago propõe 4 diretrizes que deveriam ser seguidas pelos cristãos daqueles dias. Notem bem, essas diretrizes não são diretrizes ligadas à moralidade, ainda que haja algum elemento que se aproxima de questões morais. Mas o que Tiago vai fazer aqui é dar diretrizes relacionadas mais à visão ritualista judaica. Ele vai dizer, olha, nós temos que conviver com os judeus muito de perto. E nós temos que tomar certos cuidados para não feri-los. Vejam a sabedoria desse homem. Ele diz, olha, ok, os gentios se convertem e vêm aí com todos os seus costumes e suas práticas. Vamos dar orientações para esses gentios convertidos para que eles ajam de tal modo que não fira os escrúpulos dos judeus. Porque já existe uma barreira entre a igreja e a sinagoga, entre o cristianismo e o judaísmo. E é necessário que eles tenham certa sensibilidade para não ampliar ainda mais esse abismo. E removam barreiras e possam compartilhar a fé com mais acessibilidade. Então, as diretrizes que ele dá são diretrizes ligadas a isso, à visão ritualista judaica. Então, veja aí o que ele diz. Ele diz assim, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Como os gentios que se convertem a Deus seriam perturbados? Dentro do contexto aqui. De que modo, ele fala de perturbação, de que modo os gentios que se convertiam a Deus seriam perturbados? Como? Vão colocar música alta, parem de colocar música funk para eles ouvirem, é isso? Parem de fazer baile funk nas cidades, está perturbando o sono. Não é isso. Qual é a perturbação de que ele fala aqui? É colocar sobre eles exigências. Quando você cria exigências que não existem na Bíblia, você faz o quê? Você perturba as pessoas. Queridos, como tem isso hoje em dia? Gente criando proibições. Casais são obrigados a ter filhos agora. O novo pecado agora é o seguinte, se o casal decidir não ter filhos, isso é pecado. Criaram esse pecado agora. Se um casal decide, olha, nós não queremos ter filhos, queremos que o nosso casamento não seja assim, queremos direcionar a nossa vida de outra forma, isso é pecado. Mas onde diz que é pecado isso? Quem inventou isso? É um pecado novo, que surgiu faz o quê? Uns 5, 6 anos talvez, não sei. São novos pecados. Criança ir para culto infantil é pecado. É um pecado novo também. Não existia esse pecado há 10, 20 anos atrás. A criança que vai para o culto infantil, isso é pecado. Ela tem que estar aqui com a família da aliança. Meu Deus, de onde tiraram isso? É pecado levar a criança para uma classinha para ensiná-la na linguagem dela. Agora é pecado. É o novo pecado. Assistir The Chosen. Meu Deus. É o novo pecado assistir The Chosen. Comer ovo de Páscoa. É pecado comer ovo de Páscoa. Maldito seja o coelhinho da Páscoa.
fazer árvore de Natal. Quase que eu falei. Árvore de Natal. Tem que falar baixo. Pecado, árvore de Natal, é maldição dos pagãos, meu Deus. Querido, o que virou a igreja? O que virou isso aqui? Um monte de bobagens, lixo, e as pessoas ali morrendo por causa de bobagens. Que maravilha, um pinheirinho enfeitado. Você não quer comer ovo de Páscoa? Manda para mim, eu destruo todos eles. Rapidinho. Manda o ovo de Páscoa amaldiçoado para mim. Manda o ovo de Páscoa amaldiçoado para mim, que eu resolvo o seu problema. Assim. Quantas regrinhas tolas, quantas invenções estúpidas, quantas invenções vazias. Isso tem origem pagã. É? Tem origem pagã? Você sabia que vestido de noiva também tem origem pagã? Você sabia que muro nas casas tem origem pagã? Você sabia que lareira em casa tem origem pagã? Quer largar tudo isso? Sabia que Jogos Olímpicos têm origem pagã? Quer largar tudo isso? Então vai ver numa montanha, como um ermitão, e vai lá. Então, são invenções tolas, e isso tudo faz o quê? Perturba. Quando nós criamos regrinhas e colocamos isso sobre as pessoas, isso perturba, tira a paz, traz problemas para a igreja. Eu me lembro que eu era professor numa denominação, Assembleia de Deus. Durante 12 anos eu fui professor no seminário da Assembleia de Deus, acredite se quiser. E eu me lembro que, falando aos pastores, num evento lá de líderes, eu disse a eles, acho que já compartilhei isso com os irmãos aqui, eu disse a eles que eles se apegavam a bobagens, coando mosquitos e deixando passar camelos. Eu disse, vocês têm um monte de regrinhas, Mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode tirar sobrancelha, homem não pode usar barba, um monte de regrinhas, um monte de coisa. Invenções todas, vocês têm. Mas, quando nós olhamos de perto a igreja de vocês, nós vemos homens que batem na esposa, pessoas que falam em línguas no domingo, na segunda-feira falam palavrão, maus pagadores, golpistas, ladrões, pessoas imorais, jovens que saem do culto e vão para um motel com a namorada. E vocês sabem de tudo isso, vocês conhecem tudo isso, e vocês não fazem nada. Então sabe o que aconteceu com vocês? O que é feito com vocês é o que eu faço com o meu cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho em casa que não pode ver um portão aberto. Na época eu tinha, já morreu esse cachorro, graças a Deus. Deus o tenha. Mas era um cachorro insuportável, endemoniado o cachorro. Thomas conheceu. Um cachorro Irmãos, eu nunca vi na minha vida um negócio daquele. Era um Fox Paulistinha. Esse cachorro foi inventado por Satanás. Era um Fox Paulistinha. Ele morrendo, ele queria morder as pessoas. Enfim, terrível esse cachorro. Quando eu abri o portão, não tinha jeito, ele escapava. Irmãos, não tinha jeito. Ele era muito veloz, ele era muito arisco. Era uma coisa impressionante, fora do normal. Então, eu abri o portão para entrar numa visita e ele escapava. Irmãos, ele arrumava briga na rua. Eu tive que interná-lo uma vez, que ele foi destruído por 2 cachorros lá. Ele ficou um mês doente, arrancaram um pedaço do pescoço dele. Ele brigava com cachorros grandes, não tinha jeito. Me deu tanto prejuízo, eu falei, meu Deus, não sei o que eu faço com isso. Mas enfim, o que eu fazia então? O que eu fazia? Quando chegava a visita em casa, eu pegava um pauzinho e jogava. Quando eu jogava o pauzinho, ele corria atrás do pauzinho, eu abria o portão, a visita entrava e eu fechava. Eu falei, o diabo faz com vocês o que eu faço com o meu cachorro. O diabo joga para vocês o pauzinho da proibição de usar calça, o pauzinho da proibição de usar barba, o pauzinho da proibição de tirar sobrancelha, o pauzinho da proibição de assistir televisão. É o pauzinho. E vocês vão lá. E ficam lá, brigando. Enquanto isso, ele abre a porta e entra a visita do adultério,
E entra a visita da mentira, da calúnia, entra a visita da heresia, entra a visita da imoralidade e fazem a festa na casa de vocês, mas vocês estão lá brigando com o pauzinho das bobagens. O diabo faz com vocês o que eu faço com o meu cachorrinho e vocês não perceberam ainda isso. Foi a última vez que eu falei lá. Muito bem, quais são as diretrizes? Quais são as diretrizes? As diretrizes estão aí. Eu vou ler para os irmãos. Acho que não vai dar tempo, pastor Nicolas. Acho que não vai dar tempo. Bom, vamos lá. Rapidinho, prestem atenção. Vamos caminhar mais um pouquinho. Ele diz isso então, não perturbem, não devemos perturbar, trazer regrinhas para a igreja, que não existem. Tirando a paz da igreja, criando proibições vazias, tolas, ocas, que não servem para nada. Não perturbem aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas vejam as diretrizes. Mas escrever-lhes que, primeiro, se abstenham das contaminações dos ídolos. O que é isso? Contaminações dos ídolos. As contaminações dos ídolos, elas são explicadas melhor no versículo 29. Vejam 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. O que eram então as contaminações dos ídolos? Eram alimentos que eram oferecidos nos templos pagãos. Eles dizem, olha, para o judeu, comer isso era inaceitável, porque era assim, o pagão quando ele oferecia um sacrifício, parte do sacrifício ficava ali com o sacerdote sobre o altar, mas o que sobrava, a pessoa que sacrificava podia levar para casa e podia chamar os amigos para comer, ou comer ali no templo mesmo, ou vender no açougue. Não era todo o animal que ficava ali sobre o altar, ele levava a carne para casa e colocava no açougue ou comia com os amigos. Isso, de acordo com os judeus, era abominação dos ídolos, eram coisas sacrificadas, coisas impuras. E os gentios comiam isso. Você comeria carne sacrificada aos ídolos? Não? Pode comer sem problema. Porque qualquer alimento, pela oração e pela palavra de Deus, é santificado. O que tem mais poder, a sua oração ou a macumba do Pai de Santo? Claro que é a nossa oração. Todas as coisas foram feitas por Deus. Se eu comer algo que foi oferecido aí, qualquer outra entidade aí, a minha oração santifica aquilo. Posso comer tranquilo e de graça, melhor ainda, uma bênção de Deus. Eu costumo dizer, eu moro numa encruzilhada. Vocês não sabem o que é a parede de galinha preta lá na minha casa. Agora não aparece tanto, galinha está cara. Mas se acontecer de eu quiser fazer um frango assado, irmão, sem problema nenhum. Quem fez a galinha? Quem é o dono supremo da galinha? Quem criou aquela galinha? Quando eu oro, eu não santifico a galinha? Claro. Então eu estou torcendo para aparecer mais galinha, além não aparece. Mas para os judeus, isso era abominação. Então, Tiago fala, olha, não comam isso. Não comam, não porque é errado comer. Paulo fala que não tem problema comer. Paulo explica isso melhor nas suas epístolas. Ele fala, não tem problema comer. Problema nenhum. Esses ídolos nem existem. Esses ídolos são uma imaginação, nem existem isso aí. É sacrifício feito a demônios, porque o ídolo em si nem existe. E do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele. Então não tenha preocupação com isso. Mas o judeu não entendia assim. Então ele dizia, olha, não fira os escrúpulos judaicos. Evite comer para não criar barreiras com os judeus. É o crente que para não escandalizar os seus parentes católicos, evita comer carne na quaresma. É errado comer carne na quaresma? Não. Mas ele evita comer por quê? Para não ofender os seus parentes católicos. É sábio fazer isso? É sábio fazer isso. De acordo com o Tiago, é um procedimento bom, porque você não aumenta a brecha, você diminui. Você mostra que está respeitando a pessoa. O que mais? Segunda diretriz. Relações sexuais ilícitas. Mas isso aqui não é só judeu. Isso aqui é para todo mundo. Não é isso. Aqui ele está falando de relações sexuais ilícitas na visão judaica.
Para os judeus, havia várias relações sexuais ilícitas que nós também reprovamos. Mas havia relações sexuais ilícitas que, para o nosso contexto, nós não vemos nada de imoral nisso. Por exemplo, casamento entre pessoas consanguíneas. Um primo pode casar com uma prima? Nós não vemos grandes problemas nisso. Para o judeu, isso é inaceitável. Outra coisa, os irmãos, é um tanto constrangedor falar isso, mas os judeus, eles não tocavam numa mulher que estivesse menstruada. Era proibido ter relações sexuais com uma mulher na menstruação. Muitos judeus, inclusive, sequer cumprimentam uma mulher dando a mão para ela, eles não sabem. Eles não sabem se ela está menstruada ou não. Por que isso? A questão de higiene não era. É porque eles entendiam que ter relações com uma mulher nessa época do mês dela, das suas regras, isso os tornava cerimonialmente impuros diante de Deus. Então eles evitavam isso. Nós não temos proibições assim no Novo Testamento, mas o texto fala, olha, respeitem os escrúpulos judaicos, evitem esse tipo de coisa, evitem esse tipo de envolvimento com as mulheres de vocês, porque isso pode ferir os escrúpulos judaicos e afastá-los ainda mais de vocês. O texto prossegue, da carne de animais sufocados. Por que não podia comer animal sufocado? Por causa do sangue. O animal sufocado tinha sangue e o judeu não comia sangue. Nós podemos comer sangue? Podemos comer chouriço? Chouriço é feito com sangue, não? Podemos comer galinhada? Galinhada tem sangue? Tem também. Tem. Podemos comer aquela picanha que sai pingando? Podemos. Não tem problema. Pode comer. Ah, mas a vida está no sangue. Não. Não é que se você olhar no microscópio, você vai ver a vida lá no sangue. Não é isso. Ah, a vida lá. Não, você não vai ver a vida no sangue. O que significa a vida está no sangue? Significa que o sangue era derramado para preservar a vida da pessoa. A vida do adorador estava naquele sangue. Dependia daquele sangue. Então o sangue no contexto judaico era muito importante. Recebia um respeito especial o sangue, porque era pelo sangue que a propiciação temporária dos pecados era feita. Então daí esse respeito todo pelo sangue. Então os judeus respeitavam e não comiam sangue, evitavam isso. Nós não temos essa preocupação. Mas Tiago fala, olha, evitem comer para não ferir os escrúpulos judaicos. E ele deixa isso claro no versículo 21. Por que essas proibições todas? Por que essas 4 diretrizes? Muito simples. Porque Moisés, em cada cidade, desde tempos antigos, tem os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ele dizia, olha, essas restrições são lidas todos os sábados nas sinagogas aí perto de vocês. Os judeus têm essas visões. E se vocês não forem sensíveis, vocês vão afastá-los de vocês. E eles nunca se aproximarão do Evangelho, porque vocês estarão colocando obstáculos maiores. Então Tiago foi muito sábio aqui. O que ele fez? Ele preservou a teologia saudável e ao mesmo tempo trouxe sobre os crentes a responsabilidade de reduzirem as brechas naquilo que pode ser reduzido. Reduzirem os obstáculos naquilo que pode ser reduzido para poder ganhar os judeus com mais facilidade. Então esse é o ensino de Tiago aqui. Eu escrevi um textinho para os irmãos que se relaciona com essa decisão, essa orientação de Tiago, que foi acolhida pela igreja. Muito sábio esse homem, muito equilibrado. O textinho que eu escrevi é assim, eu vou ler para vocês e vamos encerrar aqui, já são 10 para as 11, está na hora de acabar. Fala assim, temos que evitar ferir, sem necessidade, os escrúpulos das pessoas, pois isso demonstra desrespeito e as afasta do Evangelho. Temos que evitar ferir os escrúpulos delas. Cremos na soberania de Deus na salvação, mas a Bíblia nos ensina a agir como se a salvação dos perdidos dependesse de nós. Esse é um conflito que é na Bíblia que eu tenho que aceitar.
Nós cremos na soberania de Deus na salvação, mas a Bíblia ensina a agir como se a salvação dos perdidos dependesse de nós. As pessoas dizem, se você prega o evangelho, você é incoerente. Você diz que Deus já predestinou tudo. Essas pessoas não entendem a dinâmica bíblica, que mostra que é assim que funciona. Deus tem os seus escolhidos, mas ao mesmo tempo Ele manda eu pregar. Temos que pregar, dar bom testemunho, orar pelas conversões e evitar afastar as pessoas do evangelho. Temos que ser sensíveis a isso. Deus, no fim das contas, usa esse nosso procedimento para salvar aqueles que Ele soberanamente escolheu. Ele quis que fosse assim, a fim de nos fazer participantes de sua obra de redimir os escolhidos. Não é maravilhoso isso? Ele salva quem Ele quer, mas Ele quer que nós participemos dessa obra maravilhosa, através do nosso testemunho, da nossa sensibilidade, da nossa pregação, das nossas orações. Ele quer que nós participemos da sua obra salvadora. Por que Ele quer? Por que Ele faz assim? Por que Ele quer me dar esse privilégio? Ele fala, eu tenho meus escolhidos e eu vou salvá-los, mas eu quero que você participe da realização desse plano. Por que será que Ele faz isso? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que eu sei. A Bíblia não fala claramente, mas eu acho que eu sei. A minha resposta é assim. Um dia, a Bíblia diz que nós vamos reinar com Jesus. Vamos reinar com Ele. Governar com Ele. Isso é fantástico. Vamos governar o mundo, o universo com Ele. Eu acho, preste atenção no verbo principal. Eu acho que o Senhor faz assim para que desde já nós participemos das suas decisões. A oração, a pregação, o testemunho é um treinamento de governantes. Ele está nos treinando. Nós participamos desse modo das suas decisões, da realização dos seus planos. Dessa forma, orando, pregando, testemunhando, nós participamos da realização dos seus planos e com isso nós somos treinados a governar o mundo um dia. Um dia estarei com Ele governando. E pela oração, pela pregação, eu já participo do seu governo. Os inimigos da soberania divina não entendem essa lição bíblica e dizem que se Deus tem seus escolhidos, então não temos que fazer nada, nem pregar, nem dar testemunho e nem orar. Os homens instruídos na palavra, porém, sabem que não é assim. Eles sabem que Deus tem sim seus escolhidos, mas que Ele escolheu também alcançar essas pessoas por meio da oração, da pregação e do testemunho do seu povo. Deus tem seu povo eleito, definido, mas Ele quer que nós participemos do seu trabalho de alcançar essas pessoas. Isso é um grande privilégio. E como nós fazemos isso? Pregando, orando, testemunhando e evitando ferir os seus escrúpulos, para que nós não os afastemos ainda mais do Evangelho.